Oi, meu nome é Cris Silveira, eu sou estudante de medicina da PUC Paraná, campus Curitiba. E o título do meu projeto é A Identidade Profissional de Estudantes de Medicina ao Final do Internato, orientado pelo Dr. Renato Soleiman Franco. Então, a identidade profissional Identidade por si só é um tema amplo e divergente. A identidade profissional é um tema dentro desse conceito, é uma categoria que define a maneira como alguém se vê e atua como profissional. Na medicina, isso pode ser colocado da maneira como alguém se vê como um bom médico ou a intersecção entre a identidade pessoal e a identidade profissional. Então, em vez de atuarem ou fingirem ser médicos apenas em situações específicas, a intenção é que os estudantes, que são os futuros profissionais, se sintam e agem como médicos. Muitos fatores curriculares e extracurriculares, pessoais e interpessoais afetam esse processo. E como isso influencia a identidade profissional ainda não está totalmente esclarecido e definido. Esse assunto ele envolve diretamente a maneira como a prática médica se desenvolve e ocorre, por isso que esse projeto ele é relevante. O principal objetivo da nossa pesquisa foi analisar os processos que formam a identidade profissional e moral dos estudantes de medicina no final do internato, identificar seguranças e conflitos que ainda geram durante a prática profissional e, de certa forma, também analisar o modelo e o resultado do cuidado que é adotado por esses estudantes que já estão bastante próximos da prática profissional. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, transversal, que ela dá seguimento a outros estudos transversais com a mesma turma, ou seja, ela faz parte de uma pesquisa longitudinal maior. Os estudantes foram reunidos por meio de grupos focais, que são grupos em que eles se reúnem, existe liberdade para discutir. A partir dos dados coletados e discutidos entre os estudantes, foi feita uma análise temática, que ela busca por respostas padronizadas, e dessas respostas padronizadas ela gera códigos, os códigos geram subtemas, e a partir disso geram-se temas maiores. E os mesmos conteúdos gerados pelos participantes, foi realizada a análise posicional, que busca em 3 níveis diferentes. A análise do discurso no contexto do passado, nas relações, nas interações, ou seja, no momento da conversa, e o discurso na posição na sociedade, ou seja, influências maiores. Os resultados da nossa pesquisa, então, foram divididos entre análise temática e posicional. Da análise temática, nós percebemos os principais 4 temas, 4 categorias foram geradas. O paciente como a figura central, os conflitos morais, as personalidades dos próprios estudantes e a sensibilidade. Da análise posicional, foi analisado o discurso de uma única estudante durante um momento que ilustra sofrimento e angústia. Foi percebido um conflito moral entre obedecer à hierarquia médica, marcada por ordem e obediência, e agir para ajudar o paciente a seguir suas solicitações. Dos valores identificados dos estudantes, foram percebidos principalmente beneficência, não maleficência, construção contínua, multidisciplinaridade, excelência, centralidade no paciente. Enfim, essa é a maneira como eles geram os principais valores que orientam a prática médica deles. A conclusão, portanto, é que diversos fatores contribuem para a formação de identidade profissional, em especial a socialização, a interação com outros profissionais e colegas. Dá para perceber em comparação com anos anteriores que os estudantes eles estão com visões desenvolvidas da medicina e eles têm um olhar bastante amplo e global do paciente, considera o contexto biopsico-socioespiritual do paciente. E com relação também às pesquisas passadas, o vínculo com o paciente e a comunicação se mantiveram como elementos bastante fundamentais. Então, é uma prática orientada e focada principalmente no paciente, com valorização da comunicação e do vínculo com ele.